Vamos lá de novo. A gente caiu. A gente descobriu que a gente caiu já com 10 minutos de live. Não tem problema, a gente recomeça. Oi, Marcelo, boa noite. Vamos ver aqui. Acho que voltamos. Ei, Fátima, boa noite. Nós estamos aqui com problemas técnicos na conexão, mas acho que agora vai dar certo. Cris, mãe, boa noite. Agora acho que voltou, né? Vamos só convidar aqui então a Sandra. Alice. Enquanto a Sandra entra, vocês chegaram a escutar alguma coisa? Porque acho que nós ficamos quase 10 minutos aqui falando sozinha. Escreve pra gente se deu para ouvir ou não alguma coisa. Tá, gente, então assim, a Sandra estava entrando pelo computador, então é o computador dela que está dando alguma interferência aqui. A gente vai começar de novo, não tem problema, tá? E aí a gente pede a tolerância de vocês para a gente atrasar um pouquinho também a finalização, para dar uma hora de live, mas quem tiver compromisso às 10 também não tem problema, pode sair, depois eu deixo salvo no IGTV e aí vocês assistem depois do finalzinho, tá bom? A Sandra já deve estar retornando, que ela vai então conectar pelo celular e nós acabamos de descobrir que não adianta entrar pelo computador, mesmo com o Insta baixado, né? O app do Insta baixado no computador, então na nossa live trava. Mas que bom que vocês estão aí, fiquem firmes, que a gente já retoma com a nossa autora. Ah lá, a Sandra já entrou, já convidei ela aqui. Entrar ao vivo com Sandra. Acho que agora vai. Vai ou não vai? Sandra. Não tem que ver. Aí. Acho que agora vai conectar. Estão vendo já? A gente também não, tá tudo preto, mas a gente está te ouvindo. Será Ah, que é peraí, que a alguma coisa câmera na tá ao sua contrário, tela? peraí. A câmera tava ao contrário. Tudo bom? Tudo. Agora Pronto, estamos agora vendo acho que o eu lado vi. contrário. Põe na selfie pra gente te ver. Você quer me ver? Ué, mas agora eu tô me vendo. A gente não, a gente está vendo o computador. Então vamos pôr na frente aqui. Agora sim. Aê, conseguimos. Tá Que tudo louco. ótimo. Agora deu certo. Então vamos Deu lá. certo. É, Que bom. Ó, então o pessoal deu um retorno aqui. Gente, obrigado. Tem um pessoal que entrou no começo, eles continuaram aguardando a gente. Então tá aqui as duas Fátimas, Marcelo, a Cris, a Alice, quem mais? Tecnonutri. Então a gente vai começar
do zero, tá, Sandra? Porque eles retornaram aqui, que eu perguntei se eles tinham ouvido, que a gente ficou 10 minutos falando e eles não tinham escutado nada. Então eu Que vou pena, né? retomar divulgando aqui a capa do livro Carreira em Foco, tá? Da Sandra Tornieri e reforçar a honra e o agradecimento, porque nem toda live entrevista a gente consegue estar com a autora do livro aqui. Então, Sandra, muito obrigada. É uma honra estar com você aqui. Como a gente está começando 9h15, eu pedi permissão, a gente vai até 10h15 e depois, quem não puder ficar, né, tiver só até as 10, não tem problema, o pessoal assiste depois no IGTV, o finalzinho, tá bom? Mas acho que o pessoal vai acompanhar aí, vai ficar com a gente aqui até o final. Sandra, então vamos começar falando da Sandra, né? Mais 10 minutinhos aí para Isso. você se apresentar, dar suas boas-vindas e contar um pouquinho aí da sua história antes da gente entrar no spoiler do livro aí. Tá bom. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo bem o som? Agora tá bom. Estamos te vendo e Tá estamos te bom, né? escutando. Pessoal, responde aí no Então chat que eu tá. estou vendo vocês aqui pelo computador para poder, qualquer coisa, problema de novo, a gente sinalizar. Estão dizendo que sim, que estão vendo. Tá ótimo. Então, ó, então eu queria agradecer a Renata pela assim, o convite, né, e essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu nunca fiz live pelo Instagram, vou aprender mais uma coisa. Estou achando ótimo. E assim, você me perguntou, né? A gente já pode falar a sua pergunta ou você quer fazer a pergunta? Pode falar, pode falar. Pode falar da Tá Sandra bom. primeiro e eu já Então, tinha assim, perguntado do eu tenho. storytelling, né? Então você emenda, se apresenta, fala um pouquinho de Exatamente. você e já fala da técnica do storytelling. Boa noite, Rê, Então, seja bem-vinda. para quem não me conhece, então eu sou da Conectar Clientes, né, que é um microempreendimento individual. Depois, se vocês quiserem dar uma passeada lá no Instagram, depois no Instagram tem a bios lá, que vocês vão passear no site, né, que ali tem todas as informações, e ali eu me apresento, mas aqui eu vou me apresentar para vocês. Então, eu sou mentora de carreira e de negócios, eu sou formada em administração, sou mestre em administração estratégica, eu sou professora também, né, de curso de graduação e pós-graduação. Então, aí você me perguntou, né, para falar sobre o storytelling, né, que é a apresentação, né, que eu faço aqui. O storytelling é uma técnica que muitas empresas vêm utilizando já há algum tempo para contar história, por isso que é storytelling, né, contar a história, né, de como que a empresa surgiu, como que foram o que os empresários pensaram, né? Como que foi a ideia da empresa, e tal. E de uns tempos para cá, várias técnicas, né, foram utilizadas para utilizar o storytelling para a pessoa se apresentar, né? Então eu também acompanhei alguns profissionais que estavam falando sobre isso, né? Então, ó, conta aí a sua história, né? Então tem o próprio story no Facebook, assim por diante. Mas a proposta aqui, eu acho que é uma proposta nova, né, que eu faço, que é o storytelling profissional e as lições aprendidas, né? Então, o que que eu fiz? Eu fiz um apanhado, né? Eu não contei tudo, tá? Porque se eu fosse contar tudo mesmo, em detalhe, daria um livro desse tamanho só sobre a vida profissional. Então tem o Mas volume o que que eu 2 do fiz? Eu livro, peguei né? o volume 2, né? Eu peguei as experiências mais marcantes e que me deram, assim, algum aprendizado e que eu achei que seria interessante passar para as pessoas, né? Porque muitas pessoas passam pelas situações que eu passei, só que às vezes não sabem lidar da melhor forma possível, ou às vezes ficam paralisados, né, com alguma situação crítica que aconteceu, tal. E eu vou falando, né, as situações boas, as situações críticas, os aprendizados, as desilusões, né, que eu tive no ambiente de trabalho, né, desde aquela coisa que você é sonhador, não, quero trabalhar numa multinacional, numa empresa muito grande, daqui a pouco você vê a empresa faliu, daqui a pouco você tem que procurar emprego. Então, assim, tudo isso aconteceu, né? Então, assim, essas coisas a gente vai mostrando e como é importante você ter os seus valores. A gente depois, nos outros capítulos, né, eu dou os exercícios que a gente tem uma ideia de fazer uma convergência, né? Se você tem um trabalho que você gosta, geralmente ele tem que estar relacionado com aquilo que você valoriza dentro de você, com a sua essência, né? Então, você buscar esse tipo de trabalho, procurar esse tipo de carreira, vamos dizer assim, que tem a ver com você. Então, isso é o que eu gosto de fazer comigo e é o que eu tenho que passar também para as pessoas, né? Porque senão a pessoa fica assim, ela não produz,
ela não se sente bem, está sempre frustrada. Então, é importante a pessoa estar no lugar certo. É claro que nunca vai ser tudo 100%, né? A gente tem sempre coisas, né? Como a gente fala, os ossos do ofício, né? Que é justamente as situações chatas que cada setor, cada profissão e cada função que você exerce, todas vão ter. Não tem uma que não tenha, né? Não sei se alguém, a não ser que a pessoa deixe de fazer, né? Mas toda profissão tem algo que é difícil e que a pessoa às vezes não gosta muito. Então, mas é importante a pessoa estar assim focada naquilo que ela quer aprender, né? Por isso que eu falo, né, que eu sou uma pessoa orientada para o aprendizado, né? Tem até um capítulo aqui que eu falo que eu sou OPA, né? A orientação para o aprendizado, justamente por causa disso, né? Então, um dos grandes motivadores que me fazem trabalhar e buscar esse aprendizado é buscar esse aprendizado, entendeu? Então, todo lugar que eu começo a prestar algum serviço, ou quando eu crio algum programa, ou quando eu estou, né, criando algum curso, que a gente falou agora há pouco, mas acho que não gravou, vou falar de novo. Aí a gente é justamente para isso, né? Eu estou compartilhando alguma coisa, mas quando eu coloco isso para funcionar, eu recebo feedback das pessoas e eu sei que eu posso melhorar. Então eu gosto muito daquele pensamento da melhoria contínua, né? Que você não tem a coisa pronta, você vai sempre melhorando, melhorando tudo que você pode fazer. E a história aqui, né, que eu conto, né, eu relacionei 80 lições aprendidas, né, e isso, elas às vezes se repetem, essas lições, isso que é o mais interessante. E aí isso vai servindo para mim mesma, nos meus outros momentos de carreira, então, quando acontece alguma frustração, alguma coisa, eu falo, ah, não, deixa eu ver que lição é essa que eu tenho que voltar a olhar aqui, que eu já passei por isso antes, essa semana mesmo, gente, vou brincar. Eu passei por uma situação muito parecida com uma situação que eu já tinha passado há 10 anos atrás. Aí eu pensei, nossa, de novo, aquilo de novo. Aí eu pensei, não, então agora eu já sei como é que eu vou fazer, não vou agir daquela forma, né? Eu vou agir diferente agora, vou ser mais ponderada. Então eu já sei que isso já aconteceu a segunda vez. Então você começa a acumular conhecimentos para você agir de forma melhor nas próximas experiências. Então isso é uma lição aprendida, né? É isso que a gente quer passar. Muito bem. E aí a pessoa pode falar. Não, eu ia falar, falar do livro, né, Sandra? Porque assim, ele até entrando aí na primeira pergunta técnica, vamos dizer assim, seu livro ele foi dividido em 3 sessões. Você começa, introduz com storytelling, né, contando essas participações mais, vamos dizer assim, as principais, né, que você separou para esse primeiro livro. Mas ele tem um encadeamento, né? Então a gente vai falar cada uma das etapas, mas me chamou muito atenção a quantidade de técnicas que você coloca em cada capítulo e todos os capítulos têm o que a gente vai tirar de proveito disso, quais foram as suas lições aprendidas e uma mini bibliografia que você cita nos capítulos, né? Então, gente, é riquíssimo esse livro, não só o nosso aprendizado de autoconhecimento, da gente avaliar a nossa carreira, a nossa profissão, mas também assim de indicação de leitura, de fato um aprofundamento, né, de conhecimento e tudo mais. E Sandra, explica assim, ó, por que você fez esse encadeamento, né, desses capítulos no livro? Qual que foi a ideia? Então, só se você Então, quiser citar eles, né, para para se atualizar o situar, né? pessoal, porque eu achei assim que parece que tem um crescendo ali, né? Um começo, meio e um Tem. fim, que na verdade não se acaba, mas é um processo ali muito altruísta até, né? Então, assim, de motivar a gente para buscar trilhar mais ou menos o mesmo caminho ou algo similar aí para a gente viver melhor. Então, a ideia, né, ela vem com o nome das sessões, né? Então, a lógica é o nome das sessões. Primeira sessão é o foco em você. Então, aí você tem 2 capítulos que é mais voltado para a própria pessoa fazer a reconexão com ela mesma e onde eu apresento essa questão da orientação para o aprendizado. E a pessoa, é claro, se ela não é, a gente tem até eu gosto muito de testes, né? Se ela não é orientada para o aprendizado, é orientada para quê? Então, é bom você saber por onde que você é orientado. Porque às vezes a pessoa pode ser orientada para inovação, às vezes a pessoa pode ser orientada para, vamos dizer assim, para mudança, ela pode ser orientada para um monte de coisa. Então, eu descobri que eu sou orientada para o aprendizado. E não que eu tenha outras, eu tenho outros focos também que eu acho importantes, mas esse é o que me movimenta, né? Então, e por isso que a pessoa precisa saber qual que é o seu norte, né?
E o capítulo 1, né, que é reconexão com a essência pessoal, isso daqui é uma técnica que eu faço comigo e peço para os meus, né, mentorandos, né, também fazerem quando ele começa o programa, né, do atendimento, que é a pessoa, às vezes ela esquece quem ela é. Ela precisa reconectar com ela mesma, precisa voltar para a sua essência pessoal, para lembrar quais são seus valores, o que, que ela pensa sobre a vida, o que, que ela quer para o seu futuro, porque muitas vezes a pessoa ela perde um pouco o rumo das decisões, do trabalho, as coisas parecem que não estão dando muito certo. Normalmente essa pessoa está fora do seu eixo, né, vamos dizer assim, de equilíbrio. E uma forma de fazer isso é essa técnica que eu proponho aqui, né, que é a reconexão com a essência pessoal, da pessoa voltar para si, para dentro de si, né, e buscar quem ela é, o que, que ela quer fazer e se reconectar com ela mesma. A seção 2 é o foco em sua carreira, ela já tem outras características, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem lá na fase lá dos 17 anos, mas que ela também esteja na fase dos 40 anos, porque tanto aos 17 como aos 40, as pessoas gostam de mudar ou escolher novas profissões, né? Então você tem lá desde a pessoa aos 17 anos que precisa escolher uma carreira profissional, mas também eu atendo muitas pessoas que estão no processo de transição de carreira, né? Tem até o capítulo 7 aqui específico, né, sobre a transição de carreira, mas se ela ler o capítulo Oriente-se, ela também vai se orientar numa nova carreira, porque é como se você estivesse começando do zero. É claro que você vai acumular tudo que você já tem até hoje, mas você começa de novo pensando numa tábula rasa. Então, eu não quero mais ser essa profissão, vamos supor que a pessoa é jornalista, não quero mais ser jornalista, agora eu quero ser outra coisa. Então, ela faz uma tábula rasa e começa tudo de novo, né? Então, essa técnica também serve. A identidade profissional, eu gosto muito desse capítulo, né? Porque eu descobri que eu tenho uma missão, vamos dizer assim, pessoal e profissional, e que eu gosto de ajudar a pessoa a descobrir a singularidade pessoal e profissional, né? E eu sei que todo mundo tem isso. E eu tenho, assim, uma facilidade, quando a pessoa começa a conversar comigo e começa a falar das experiências, eu identifico mais ou menos e ajudo a pessoa a identificar qual que é a sua singularidade. O que que ela tem de diferente, o que que ela tem, assim, de original, que ela vai ter um diferencial no mercado, e essa vai ser a sua identidade, a sua marca de excelência por onde ela passar. Então é isso que eu ajudo as pessoas a fazerem. Isso tira aquela sensação de competição, de querer que ela fala, não, já estou muito velho, né, para estar no mercado de trabalho, esses jovens estão pegando meus lugares. Não tem mais isso, gente. A pessoa tem a marca pessoal dela. Se ela descobrir isso, não tem competição, entendeu? E ela vai conseguir galgar os espaços que ela tem. Aí, aí vai, né, toda essa sessão, tem os desafios para o futuro e tal, e depois vem o foco na carreira empreendedora, que eu acho que é um crescendo que a gente aprende, né, vamos dizer assim, desde a gente estar sozinho, depois a gente vai ser empregado, às vezes, participar de várias empresas, ou às vezes depois passa a ser um autônomo, trabalhar por contratos, né, ser um consultor, e depois, quem sabe, mais para frente, abrir o próprio negócio, né, e contratar pessoas. Então, eu vejo que é um crescendo, né, da pessoa, que ela, na primeira etapa, ela está recebendo mais, né, porque ela tem o apoio da empresa, ela tem um salário fixo, ela tem uma estrutura para trabalhar. Depois, ela pode se tornar uma pessoa mais autônoma e ela pode proporcionar isso para os outros, né? Então, eu vejo que é um movimento que muitas pessoas querem fazer, que não é fácil, né? Porque ela sabe que a gente está... É um paradigma, né? Você sair de uma condição de empregado para ser um empreendedor, porque tem todo um processo de autoconfiança, de você se manter, da energia que você vai gastar para poder ser um provedor de si mesmo, né? Então, essa transição do emprego fixo para o empreendedorismo, eu vejo muitas pessoas fazendo isso, eu também estou fazendo isso, e ajudo as pessoas nessa trilha, entendeu? Mesmo que seja híbrido, né? Então, por exemplo, a pessoa tem, às vezes, um salário fixo de alguma atividade que ela faça, mas ela tem uma outra carga de trabalho que ela está criando sinapses, a mentalidade empreendedora, né? Então, eu gosto muito de ajudar a pessoa a criar essa sinapse da mentalidade empreendedora, do mindset empreendedor. E aí ela começa a prestar serviços, começa a criar, assim, alguma estrutura que depois, no futuro, vai andar sozinha, né? Aí ela vai poder, às vezes, até sair de uma empresa, do emprego, para poder fazer isso.
Muito É bom. isso. Que bom. Eu acho que eu falei mais ou menos assim um básico, né, Deu uma do visão que geral, eu mas nós vamos proponho no mundo. aprofundar isso daí, né? Boa noite, o pessoal está entrando aqui ainda. André, Rafaela, a Fátima Coelho conseguiu retornar, que ela tinha caído, e a Fátima Ribeiro, lá do Que Rio de bom. Janeiro, diz que está encantada com suas palavras. Pessoal, lembrando que eu tenho aqui meu roteirinho, mas a live é de vocês. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente atravessa aqui e a gente quer atender, né, a dúvida, a necessidade, a pergunta de vocês. Então, fiquem à vontade aqui para estar interagindo com a gente, tá bom? E Sandra, assim, ó, fica bem claro, né, nessa primeira sessão, essa condição que você falou do próprio autoconhecimento, né, que se chama da reconexão com si mesmo, né, reconectar com a nossa essência. E você coloca uma frase no início desse capítulo, né? Você é a única pessoa responsável pelo sucesso ou fracasso da sua carreira. E no primeiro momento, essa frase dá um certo impacto, né? Às vezes a gente fica assim, até meio incomodada, né? Como assim? Às vezes não dá certo porque a culpa é do outro, é de um professor, é do patrão, é do colega de trabalho que quer puxar meu tapete. Então, assim, explica um pouco, comenta e aprofunda essa frase, que ela é forte, né? Você é a única pessoa Pessoa. responsável pelo sucesso ou fracasso da sua carreira. Então, eu vejo muita coisa acontecer, Renata. Às vezes a pessoa, ela não percebe que ela está se sabotando e ela cria, às vezes, um ambiente desfavorável para ela nas empresas e que vão culminar, às vezes, numa demissão, né? Aí ela acha que o outro demitiu ela. Não. Pela experiência que eu já tive, né, vamos dizer assim, eu fazendo uma retrospectiva, né, por que eu fiquei daquele jeito, como que eu criei esse ambiente, eu tinha sinais que a empresa estava passando, que eu não estava preenchendo, às vezes, uma expectativa, eu tinha me acomodado, eu tinha acontecido tal coisa, então, e eu vejo isso acontecendo com as pessoas, né, então a pessoa, às vezes, internamente, ela já tomou uma decisão no sentido de que, eu não estou mais gostando daqui, eu queria ir embora, ela pensa, às vezes, isso, né, e a atitude dela acaba transparecendo isso, mesmo que ela não queira. Então, assim, se ela recebe uma promoção, é porque ela queria, é porque ela estava focada naquilo, é porque ela estava empenhada naquilo. Agora, se ela recebe uma demissão, Também. por que que, assim, tinha tantas pessoas para ser demitida, por que que escolheram ela, né? Então, assim, tem um porquê por trás disso. Não adianta a gente culpar, falar, coitado de mim, eu fiquei 20 anos nessa empresa, eles foram me despedir. Não, a pessoa deu sinais, ela deu, vamos dizer assim, chance para o outro pensar que ela não fazia mais parte dessa empresa, entendeu? Então, por isso que eu falo, a pessoa é responsável por tudo que acontece dentro da empresa e nos negócios e nas coisas. Por exemplo, se você tem um trabalho autônomo também, vamos supor que a pessoa já esteja naquela transição, ela já abriu um processo de consultoria. Mais ainda, eu já, por exemplo, já atendi pessoas que querem ser consultoras ou que querem abrir um consultório. Às vezes ela é psicóloga, às vezes ela é nutricionista, às vezes ela é dentista, mas ela não quer trabalhar muito, entendeu? Ela quer, assim, trabalhar uma vez por semana só. Mas ela quer que aquele Sobreviver, ganhar trabalho bem. ela quer que aquele trabalho pague as contas dela, mas ela só quer trabalhar um dia na semana. Isso não vai ser possível. Então, assim, eu falo, ou você abre sua agenda para os seus clientes aparecerem, ou os clientes não vão aparecer. Então, a gente ajuda a pessoa a pensar, qual que é a capacidade que você tem de atendimento. Que seja, você começa pequeno, né, que seja 2 pessoas por dia. Então, você vai fazer a conta de quantas pessoas você vai atender por semana, quanto que você vai ganhar, quanto que você precisa para pagar suas contas. E aí a pessoa começa a se motivar. Não, então, vamos começar a abrir essa agenda? Abre para 2 pessoas, depois você abre para 3 pessoas por dia. É o máximo que você pode no dia? Perfeito. Então, faz 3 vezes 5, né? Já vai dar umas 15 pessoas por semana vezes R$ 200 que você cobre por atendimento, olha só, você já está com uma situação um pouco já vantajosa. Mas o que eu percebo? Que às vezes a pessoa, quando ela abre assim um consultório, ou que ela quer ser autônoma, ou que ela quer ser empreendedora, ela não quer ficar escrava da agenda, vamos dizer assim, de abrir a agenda dela e depois não poder mais fechar. Ela quer ser dona do tempo dela, só que o tempo, assim, a liberdade assim, é uma ilusão. Se você achar que você tem liberdade, porque você não vai ter dinheiro, você vai ter que voltar a procurar emprego. Se você não abre a sua agenda, você vai ter que procurar emprego.
Então, assim, é isso que eu falo para as pessoas. Você é responsável pelo que acontece, tanto na sua vida como empregado, como na sua vida como empreendedor. Então, é tudo da sua vontade. Então, se você quer que as pessoas cheguem para o seu consultório ou para os seus atendimentos, você precisa se organizar, criar um designer, né, que eu ajudo a pessoa, né? Criar um designer de serviço, que a pessoa saiba quando começa, quando termina, e aí você começa a se promover. Porque às vezes a pessoa ela abre o negócio, mas não se promove. Porque, ah, não, se eu me promover, vai encher de gente. Eu não sei se eu quero atender todo mundo. É um absurdo isso, mas eu escuto isso, sabe, Renata? Mas é Isso é isso. Então, engraçado, por né? essa frase tem muitas histórias, entendeu? Para eu chegar nessa frase, tem as minhas histórias e as histórias das pessoas que eu atendo. Tá certo. E é Deu para entender? interessante, deu para entender, sim, eu concordo, né? Acho que tá claro, mas não quer dizer que não causa um impacto, né? A gente tem que assumir a Não. responsabilidade daquilo que a gente quer. Semana passada eu estava fazendo um curso e o professor falou exatamente isso, que a maior limitação, às vezes, que a gente tem, ou até um processo de autossabotagem, é o medo de dar certo o processo, o nosso Isso. negócio, né? Então, se der certo, a gente não tem mais desculpa, né? Não tem mais o que reclamar, vai Não. ter que pôr a mão na massa. Se der certo, você vai ter que trabalhar. É bem isso. E assim, antes de sair da primeira sessão ainda, Sandra, você fala bastante da pessoa ali se conhecer, essa questão dos valores. E esse é um eixo que até a gente tenta fazer sempre um paralelo com a própria indicação dos livros, seja né, vamos dizer assim, o assunto que for do livro, mas o intuito da live, além da motivação para a leitura, é na busca desse autoconhecimento, para melhorar a qualidade de vida, para a gente viver mais feliz, para ter uma vida mais leve, né? Hoje em dia o pessoal tá. É aquela famosa frase também, eu prefiro abrir mão da razão para ser feliz, né? Então a ideia é a gente entender melhor isso. E eu acho que o seu livro ajudou bastante, e ajuda, né? E vai continuar ajudando as pessoas nesse contexto de aprender os valores, se conhecer melhor, saber o que quer, né, da vida, saber que se quer abrir um negócio e se der certo, você vai ter que trabalhar, você é o responsável de fazer aquela empresa, aquela consultoria, aquele atendimento andar e muitas vezes pode até acabar envolvendo outras pessoas, porque você acaba sendo um provedor, como você falou, né, de novas oportunidades de trabalho, enfim. Tiago, boa noite, seja bem-vindo. A gente vai vendo o pessoal que vai chegando aqui e vai cumprimentando também, Sandra. Mas fala um pouquinho Legal. aí desse processo dos valores e da relação disso com o trabalho para a gente já entrar na sessão 2 depois disso. Então, eu vejo assim que a pessoa, ela, como a gente falou anteriormente, esse conhecimento, né, ele tem a ver com o processo de aprendizagem, né, que a pessoa tem, e a pessoa precisa realmente entender como que ela funciona, né, e qual que são, a gente coloca aqui uma tabela para a pessoa pensar, né, quais são os seus valores, né, tanto os positivos como negativos, porque às vezes a pessoa tem isso, não é que ela vai ter os dois ao mesmo tempo. Mas às vezes ela valoriza, que nem eu falei agora, eu quero ter o meu tempo, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Isso é um valor, mas é um capricho. E às vezes isso não vai ajudar na vida dela profissional. Então ela precisa rever esse valor e ver se realmente isso está funcionando. Às vezes a pessoa tem um valor que ela quer, por exemplo, viajar muito. Ah, eu quero viajar muito, mas ela precisa ter dinheiro. Então, quer dizer, tem coisas assim que ela tem que colocar na ponta do lápis e ver realmente o quanto que ela valoriza e começar a rever isso, né? A gente fala aqui também do valor, né, dos motivadores, né, que a pessoa tem, que podem ser, a pessoa vai colocar, por exemplo, eu quero ter uma saúde muito boa, mas só que a pessoa não valoriza o exercício físico. Então ela tem que ter essa coerência, né? Então, se ela valoriza a saúde, ela precisa fazer algum movimento nessa questão aí, né? Aí a gente cita até aquele, eu gosto também, não sei se vocês já leram aí nessa sequência aí, o Ikigai, que é um livro que fala justamente disso, né? Que significa em japonês, que é a razão de viver. E esse autor eu acho bem interessante porque ele fala o seguinte, né? Qual que é a primeira coisa que você pensa quando você acorda pela manhã? E isso tem a ver com a sua razão de viver, com o que você pensa, né? Não, eu estou acordando para quê? Né? Eu estou levantando aqui da cama para quê? Né? Então, eu até coloco aqui para a pessoa também pensar no seu Ikigai, na sua missão de vida, respondendo a questão, né?
Qual é o seu papel vital em sua vida, no seu ego, na vida de sua família e na sociedade e no planeta? Eu falo desse TRI, né, que seria o foco triplo, né, também é um outro livro que eu recomendo e eu acho bem bacana. E eu vou usando, eu vou lendo esses livros, Renato, e vou usando na minha vida. Por isso que eu coloco tanto aqui um monte de livro, um monte de coisas, porque eu vou lendo e vou colocando em prática, né? Isso vai me ajudando, né? Eu falo que um dos meus melhores consultores e mentores são os livros. E eu vou experimentando e vou fazendo os exercícios que eles pedem, vou fazendo tudo direitinho, né? Então isso aí é uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que é isso, né? A pessoa ela tem que ser coerente com aquilo que ela tem dentro dela, que são os valores, né? E a gente até fala dos princípios também que eu proponho aqui para a pessoa, né? Fazendo questões, né? Aqui são 12 princípios que a pessoa vai rever na vida dela, que é justamente, ó, princípio da responsabilidade profissional. Você é aquela pergunta que eu coloco ali, né? Você é o único responsável pelo sucesso ou fracasso. E aí, você já assumiu as rédeas da sua carreira profissional? O que você quer para o seu futuro? Então, aí tem um espaço, né, para a pessoa responder isso daqui. Então, são 12 princípios para ela pensar, né, e ver se tem relação com os valores pessoais, e ela vai fazer esses princípios como um mote, né, para suas decisões, né, profissionais. Eu acho que é isso que a gente está propondo aqui, né? E aí a gente vai para a sessão 2, que é o foco em sua carreira, né? Se você É, quiser perguntar mais alguma porque coisa. eu queria só fazer uma ligação que é interessante, que eu acho que isso também está bem, fica explícito, mais explícito no seu livro, que às vezes a gente quer separar as duas coisas, né? A vida pessoal com a vida profissional, como se a gente fosse duas coisas diferentes. E por mais que a gente tenha que saber o papel adequado, né? A nossa manifestação em cada momento, mas uma coisa acaba influenciando a outra. Então, assim, todo mundo tem um dia ruim, às vezes você está melhor, e não tem como isso não refletir, por mais frio que a gente consiga ser, no ambiente de trabalho, às vezes no contato, né, na relação com o colega. Então, também é um pouco um estigma de que a gente é uma coisa em casa e outra coisa no trabalho, mas na prática a gente não tem botão de liga e desliga, né? Então, então eu acho que o seu livro acaba assim trazendo com muita tranquilidade e leveza essa condição de quem nós somos e como isso influencia, né, na nossa carreira, na nossa profissão, no nosso trabalho. E aí eu queria, assim, trazer já dentro da sessão 2, perguntar, assim, quais dicas você pode dar, né, para as pessoas, às vezes, que estão perdidas, não sabe que carreira seguir. Você tem inúmeras técnicas, acho que é a sessão que tem mais técnica, né? E às vezes até a pessoa que não, ela tá na carreira, tá ali, tem uma profissão, tá no trabalho, às vezes até ganha muito dinheiro, mas não está satisfeita, não tem essa satisfação pessoal, parece que está com a vida sem sentido. Então, assim, se você puder trazer, né, tanto essa questão para É, quem ainda não começou a trabalhar, está escolhendo a sua carreira, mas também uhum, para esse pessoal que você falou aí, que é da nossa faixa etária, né? Depois passou 200 já, é. e que Então, ó, normalmente tem uma na página crise ali. 111, exatamente, na página 111, que já é do outro capítulo, né, do capítulo 5, tem ali, o capítulo 5 fala justamente da carreira em foco, metas e meios. Tem um teste de avaliação. Isso mesmo. É um teste de avaliação da carreira profissional. Então, é interessante a pessoa fazer esse teste, né, perguntar para ela mesma e começar a anotar esses itens, né, para ver se realmente ela está no lugar certo, fazendo a coisa certa e aonde que está pegando, né? Porque ali você, na hora que você for responder, você não tem como esconder de você mesmo, né? Então, por exemplo, empregabilidade, né? Quanto tempo você permanece em média num emprego ou numa empresa? Às vezes a pessoa não consegue, ela fica 2, 3 meses e vai embora. Tem algum problema aí, né? A pessoa não está conseguindo se fixar, não tá conseguindo lidar com coisas desagradáveis, né? Porque todo emprego tem problemas, né? Então, ou ainda, tem que ver qual que é o problema dela, né? Aí tem várias perguntas, por exemplo, sobre a empresa que ela está, sobre a autonomia. E tem essa coisa do plano B, né, que a gente costuma falar aqui, né, que ó, você está trabalhando, mas sempre pensa num plano B, mas às vezes esse plano B é uma espécie de fuga, né, da responsabilidade. Então precisa ver que ponto que ela está. Agora, lá no capítulo, né, da escolha da carreira, a gente tem várias, assim, opções para a pessoa, que inclusive foram as que
eu utilizei não só para a escolha da minha carreira, né? Mas eu utilizo também para fazer escolhas, né? Então, por exemplo, a técnica do mapa mental. A gente coloca ali, né? Tem a carreira, mas às vezes, em vez de você colocar a carreira ali, você coloca um emprego. Ah, eu tenho opção de ir para o RH, para o marketing, para a tecnologia da informação ou para o SM. Isso eu estou falando das minhas, da onde que eu já trabalhei, entendeu? Então ela fala, para onde que eu vou agora, né? Qual que é a expertise que eu vou, que está no mercado, que eu sei, que eu posso, tal. Isso pode ser para o emprego. Mas aqui a gente fala da técnica do mapa mental para a escolha da carreira. Então, às vezes a pessoa vai lá, por exemplo, ela já foi, ou ela está escolhendo pela primeira vez, ou ela está na crise, né, vamos dizer assim, dos 40, dos 50, e ela coloca ali, ó, o que, que eu sempre sonhei em fazer e não fiz ainda, né? Então tem lá medicina, psicologia, fisioterapia, pedagogia, o que, que ela quer fazer? Aí às vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas eu sou muito velho para fazer tal coisa. Isso não existe, tá, gente? Se você tem vontade, se você quer, você faz, entendeu? Esse negócio de se achar velho. Aí tem a técnica da árvore da decisão. Também você coloca aquelas alternativas, vantagens, desvantagens e os resultados esperados. E também você pode até colocar uma outra coluna aqui, que seria quais recursos que você precisaria investir para ir para essa carreira, né? Que às vezes a pessoa fala, ah, mas se eu quiser fazer medicina, nossa, é muito difícil, é muito isso. Mas de repente não é tanto assim, né? Aí ela faz, né? Ela faz essa ideia. Outra técnica que eu também usava, né? E também uso nas mentorias, é a pessoa, por exemplo, ela tem 4 possibilidades. Cada semana ela pensa que ela decidiu uma, para ver tudo o que acontece naquela semana. Então, ó, então daqui a semana que vem eu vou pensar que eu já decidi que eu vou fazer medicina. Então, quais seriam os passos? Onde que eu estaria indo? Com quem eu estaria falando, né? Como seria o meu pensamento? Eu me senti bem com esse pensamento? E aí ela muda. Na semana que vem eu vou ser psicóloga. Então ela pensa assim, não, vou decidir como psicóloga. Então ela faz um foco semanal, né, que a gente propõe aqui, e depois a gente conversa, não, o que que você sentiu na semana quando você falou que você ia fazer tal coisa? E na outra, são três, duas, né, depende da situação. Uma outra técnica também é a técnica da entrevista com profissionais. Então, por exemplo, eu mesmo indico, né, quando se a pessoa, eu quero fazer psicologia. Olha, eu tenho vários amigos psicólogos. Você quer conversar com algum? Aí a pessoa faz, no caso, eu fazia presencial, mas hoje está muito mais fácil, né? Marca uma reunião Zoom, né, com um profissional e a pessoa vai ter ali, né? Eu proponho um roteiro de entrevista, né? Se ela estiver sozinha com a pessoa, ou se eu tiver junto, né, porque eu já fiz algumas junto com a pessoa, né? Então eu marcava um café numa padaria, aqui perto, por exemplo, e aí íamos a pessoa que já estava, às vezes, numa faculdade, né? Por exemplo, uma delas foi na área de medicina mesmo. Então eu fui atender uma garota de 18 anos que queria fazer medicina. E aí eu tinha um amigo que tinha acabado de entrar na faculdade de medicina e ele estava contando para ela toda a trajetória que ele fez, né? Como que ele estudou, o que que ele fez. E ele já tinha 40 anos, ele já estava um pouco mais assim, mais, né, maduro, né? E aí ele falou todos os macetes e ela falou assim, não, então eu vou tentar, eu vou ver o que eu faço, né, para seguir essa carreira. Então, assim, passando um profissional, uma pessoa para outra, né? Então, acho que isso daí também. Outra coisa que é importante também, quando a pessoa entra para estudar, é quando ela entra no estágio, né, que às vezes é um estágio não remunerado, que ali ela vai ver realmente se é aquela profissão, né, que ela quer ou não, né? Então, isso também é uma situação que a gente E pede para a pessoa fazer. aprender, né, com E quem uma tem outra coisa, experiência. exatamente. E uma outra coisa é o voluntariado, né? Então, às vezes a pessoa também voluntariar na área que ela quer trabalhar, se a empresa tem possibilidade, né, de abrir um voluntariado, tem muitas empresas que têm, outras não têm. Mas ela ir para uma função do voluntariado, que ela presta um serviço para a sociedade, ela percebe que voluntariar é uma coisa muito boa, eu valorizo bastante o voluntariado, e ela também testa se ela quer realmente ficar naquela profissão ou não, né? Então, isso também é uma outra dica que a gente dá. Então, essa seria essa parte de escolha, né? Sim. E aí vai, né? Aí a pessoa vê se consegue ou não. Por exemplo, ela pode pesquisar pessoas que já atuam na área, né? Tem várias outras possibilidades aí, né? É. Mas é E isso. o seu livro é muito bom porque a gente traz um pouco a gente para a realidade, né? Às vezes a gente fica em crise e justifica a não ação
né, por causa da crise. E a técnica, ela é exatamente a ação para resolver o problema, né? Seja qual for o motivo da É isso. crise, você elenca ali, tem vários testes que tem ali os percentuais, né, fazendo até a relação com os valores, e assim, é muito bem interessante mesmo, vale a pena colocar na prática, né? E aí, Sandra, como que a vida profissional influencia na vida pessoal? Aí o inverso, né? Não é o pessoal influenciando na profissional. Como que a vida profissional influencia na vida pessoal? Eu E vou muitas falar vezes, para você da coisa boa e vou falar da coisa ruim. tá bom. Eu vou falar uma coisa, né? É um paradoxo, né? E aconteceu comigo. Eu percebi, quando eu me envolvo muito numa coisa que eu gosto, e isso não é toda hora, não é assim, poucas vezes, eu tenho o que eu chamei de hiperfocagem alienante, que eu conto aqui na página 119. E isso, assim, eu estou muito feliz, por exemplo, numa área, né, da profissão, e aí eu fico empolgada com aquilo. Nossa, esse negócio tá bom, isso aqui eu estou gostando, estou motivada, eu quero mais. E aí o que acontece? Aí às vezes eu acabo deixando as outras áreas da vida descalçadas. E isso dá um problemão lá na frente, né? Por isso que eu escrevi aqui, eu escrevi a questão nesse capítulo, né, da hiperfocagem alienante, porque você fica com uma sensação muito boa numa área, você está se sentindo bem, só que por um período, porque depois aquelas outras áreas que você deixou para trás, elas vão bater na sua porta. Então, às vezes é uma amizade, às vezes é a pessoa que é o seu parceiro, o seu esposo, né? Às vezes é sua família. E às vezes é a sua própria saúde, né? Às vezes a pessoa, ela fica focada, tão focada no trabalho, que ela, às vezes, ela não coloca tempo para ela fazer exercício físico, não coloca tempo para ela ir ao médico, não coloca tempo para nada. Então, ela fica só hiper focada e achando aquilo o máximo, né? E fala assim, nossa, eu estou adorando o que eu estou fazendo na minha vida profissional. Só que ela está se enganando, né, por um tempo, porque depois aquilo vai reverter negativamente para a vida dela. Então, cuidado, quando você estiver muito motivado, muito feliz, com uma coisa só, né, que seja a sua profissão, porque isso você corre o risco de deixar as outras coisas, né? Então, o ideal é você levar tudo direito. Então, por exemplo, eu fico morrendo de vontade de abrir meu computador agora e continuar preparando as aulas do curso que está lá no Hotmart, porque eu estou adorando. Só que tem outras coisas para fazer, entendeu? Mas eu sei que eu fico me segurando, entendeu? Ai, que ótimo que está dando certo isso aqui, estou gostando muito. Só que eu tenho outras responsabilidades que eu mesmo me coloquei, tem outros atendimentos, tem outras coisas, tem a minha vida pessoal, tem o meu exercício físico, tem as outras áreas da vida. Tanto é que aqui nesse mesmo capítulo eu coloco a técnica do equilíbrio vital, que é para a pessoa ver os percentuais que ela gasta, né, de tempo em todas as áreas da vida, que é o ideal ela levar tudo direito, né? É levar todas as áreas para ela não chegar nessa hiperfocagem. Porque se eu fizesse esse teste comigo quando eu estava hiperfocada, o que, que ia dar? 99% realização e propósito profissional. E as outras áreas ia estar lá 1,2%, uma coisa assim, entendeu? E às vezes a pessoa está assim, é uma ilusão temporária. Então, por isso que não é legal. E ela se sente bem, assim, aparentemente ela está bem, né? Mas daqui a pouco ela começa a ver que o entorno dela, às vezes o parceiro, às vezes os amigos, começam a olhar meio assim, nossa, mas você só fala de trabalho? Você só fala disso? Você não tem outra coisa, né, para falar? Você não tem outro assunto? E a pessoa, ela não percebe que ela está hiperfocada, entendeu? E isso é um problema. Eu tô achando que eu vou ter que escrever até um livro sobre isso, Eu concordo. porque é uma coisa muito séria, né? Vamos dizer assim, muito séria da E pessoa pelo que você está perceber. falando, e eu estou lembrando de algumas experiências, né? A gente sente prazer nesse estado, né? Dá uma euforia, você está bem, então parece que está tudo certo, que você está feliz e pode continuar assim. Mas tem que ter cuidado, né, para equilibrar essa questão. Isso mesmo. Então, a sua pergunta, né, de como que o trabalho pode influenciar na sua vida pessoal, esse seria o lado negativo, né? Que aparentemente parece positivo, é meio paradoxal.
Agora, do ponto de vista positivo, né, ele também pode atuar, desde que a pessoa coloque eu tenho uma técnica, né, que eu uso, que é a agenda fixa, né, tem até aqui também, eu não sei onde que está. É, a agenda fixa, que é uma sugestão para a pessoa colocar todas as áreas da vida, deixa eu ver se está aqui, tá aqui, ó, na página 147. Ela vai colocar todas as áreas da vida em horários, né? Das 6 da manhã até as 22 horas, ela tem que ter colocado ali algum horário para ela atender aquela área, né? É isso aí, é isso mesmo. Todas essas ferramentas aqui, gente, está lá no site. E quando o livro for para e-book, a pessoa vai poder clicar e vai acessar Ah, que a ferramenta, tá? Só que ainda está em processo, o e-book ainda está. Quando tiver, a gente avisa vocês. Então, essa planilha ela pode baixar e ela vai colocar ali, justamente, ó, tem as áreas da vida, o que ela está fazendo de lazer, de saúde, do equilíbrio emocional, profissional, e ela vai colocar alguma atividade que ela vai fazer. Tem uma professora minha que falava isso: se a coisa é importante, tem que ter hora e local para acontecer, né? Então, é isso que a gente tenta fazer aqui também. E eu acho que é isso, a pessoa tem que ter equilíbrio e levar, assim, mais ou menos, levar a vida dela com todas as áreas para que ela possa realmente fazer um bom trabalho, porque isso depois vai refletir, né? Como a gente está falando. Começa a dar problema na saúde, né? Se ela não cuida de uma área da outra. Então não adianta, é uma ilusão, né? A pessoa querer atender só uma questão da vida profissional, né? sim. E é uma parte da pessoa só também, né? Não é a pessoa, é completa, É né? só uma parte, né? É, É o meio, né? Não é o bem isso. fim. Boa noite, Ivan. Boa noite, André. Sejam bem-vindos. Depois vocês olham lá no IGTV desde o começo, que está muito interessante as experiências aí da Sandra com o livro, com as experiências pessoais dela, né? Sandra, que dica daí a gente entrando já na sessão 3, que você fala bastante, né, dessa questão do empreendedorismo, também da assunção ainda maior dessa responsabilidade. Que dica que você pode dar aí para ajudar as pessoas a realizarem os sonhos? Então a gente vai sair Eu da tenho, crise e vai começar a sonhar, a ter meta, ter uma visão de futuro, né? E eu vou dizer como. assim, ó, primeiro, o ideal é a pessoa ver se ela tem tino para isso. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: não é todo mundo que nasceu para ser empreendedor. A pessoa pode aprender? Pode, mas ela vai ter que saber o que tá faltando nela, né? Por isso que eu começo ali com a pessoa preenchendo o perfil empreendedor. Então, aí tem pelo menos umas 21 questões, né? Que a pessoa vai preencher aqui, que tem relação com a labuta, vamos dizer assim, com o dia a dia do empreendedorismo, né? Então, se ela, por exemplo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu tenho bastante criatividade, mas eu não sei lidar com a área financeira. Eu tenho bastante vontade, mas eu não sei lidar com risco e incerteza. Então, assim, tudo isso, aí na hora que ela faz, que ela tira nota baixa nessas questões, a gente vai ver. Então, peraí, se você não sabe lidar com a área financeira, como que você vai abrir um negócio, né? Então, você tem que fazer curso? Pode fazer curso. Ou vai ter um sócio que vai ser a cabeça financeira? Pode também. Então, ela tem que dar uma solução, porque não dá para ficar só assim, achando que tudo é maravilhoso, né? Tem que colocar as coisas no papel, né? A conta, né, tem que bater, né? E às vezes a pessoa não tem a inteligência financeira, então ela tem que criar isso. Eu, por exemplo, eu venho estudando há vários anos muitos livros sobre a questão financeira, para eu criar esse mindset financeiro, entendeu? Porque eu não tinha. Isso foi criando ao longo do tempo. Então, por exemplo, agora eu já começo a pensar. Quando a pessoa vem falar para mim alguma coisa, como eu falei agora há pouco, né? Então qual que é a sua meta? Quanto que você precisa gastar por mês? Às vezes a pessoa nem sabe. Quanto que ela tem que pagar quantas contas, né? Quanto você precisa ganhar, né? Se você vai abrir um negócio, quanto você precisa ganhar para pagar suas contas, mas tem que ganhar para pagar as contas e guardar 6 vezes, né? O valor para você também não ficar só assim pagando conta, né? Então a pessoa tem que começar a pensar retrospectivamente, né? O que ela quer. E isso, né? Aí vai fazer um plano de negócio, vai colocar tudo a plano, vai fazer isso assim de maneira detalhada. Só que aí para a pessoa começar, né? Vamos supor que ela queira fazer uma modelagem, né? Da ideia.
Ela fala assim, eu tive uma ideia, né? Mas aí vamos modelar essa ideia, vamos ver se ela é viável, vamos ver quem são os clientes. Então a gente usa uma tecnologia, uma metodologia que é chamada Designer Thinking, que é justamente o desenho do seu pensamento. Então vamos destrinchar o desenho desse seu pensamento em etapas. E aí a gente começa, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela vai fazer um exercício. Primeiro vai colocar, eu misturo, né, na verdade, essa ideia do designer thinking com justamente a pessoa, primeiro fazer um brainstorm com ela mesma, né, e eu uso o funil de ideias, que é para ela, assim, de 20, 30 ideias, chegar numa melhor, né, e ela começar a filtrar isso do ponto de vista real. Ó, isso aqui é viável, isso aqui é financeiramente viável, as pessoas estão precisando, e eu sei fazer, então ela começa a filtrar. Aí ela chegou lá numa ideia. Essa ideia que vai passar pelo designer thinking. E aí esse designer thinking, que é o desenho que você quer do seu negócio ou do seu serviço, e a gente começa, né? Então começa lá, desde da parte que é colocar essa ideia, né? Uma empatia com o seu cliente. Então, a gente tem ali a questão de você fazer a Canvas proposta de valor, eu uso essa ferramenta, tem aqui no próprio capítulo, né? Tem a persona, eu vou criando nessas estruturas, porque o designer thinking ele tem essas etapas, né? A empatia, definição, idealização, prototipação e testagem, né? Então, isso tudo foram os autores, né, que sugeriram aqui, né, deixa eu pegar aqui o nome do autor. Tem o do Isto É, Design de Serviço na Prática, né, que também é um livro que é o do Hormes e Lawrence, e esse daqui, que é o Designer Thinking, que é do Tim Brown, né, que foi o primeiro, né, que trouxe essa ideia do Designer Thinking, que ele meio que popularizou o designer para todos, né, então falou assim, não, o designer não é só para pessoas que estão nas indústrias fazendo desenho de carro, é para todo mundo, né, então isso que, assim, ele democratizou a ideia do designer e por isso que eu gosto bastante. Eu acho que todo mundo tem o poder de criar, né, e seguir essa metodologia que ele propõe. E como eu estava falando para vocês, né, a novidade é que eu estou colocando esse capítulo inteiro, né, num curso chamado Aprendendo a Empreender, que aí a gente está lançando lá no Hotmart. Depois, a semana, ainda não vou colocar o post aí, porque a gente está terminando de fazer alguns detalhes, né? Mas já estou com uma turma piloto, né, que está testando e está fazendo, a gente está fazendo, né, são alunos de verdade, mas que é uma turma, primeira turma, né, pequena, né, mas que já está, assim, validando, né, por isso que eu falo, né, a gente faz o produto, depois a gente tem que validar, testar, ver se vai funcionar melhor. Então, assim, eu estou fazendo justamente o que eu proponho aqui no livro, eu estou fazendo com o curso, né. Então, a gente passa por todas Prática. essas etapas, né, de definir, de idealizar, de prototipar e de testar. Então, essa que é a ideia, né? Então, e a gente está vendo assim que isso funciona. Eu faço isso no atendimento, né? Nas mentorias, eu uso essa mesma tecnologia e ajudo as pessoas, né? Uma técnica que eu acho bem legal aqui, que de repente as pessoas não conheçam, né? É o que está na página 187, que é o storyboard. Para quem gosta, né, da área mais criativa aí e tal, vai gostar também aqui. O storyboard é uma história em quadrinhos, que a gente usa muito, né, nessa questão de criação. Você pode fazer uma história em quadrinhos à mão mesmo, ou você pode fazer, tem vários hoje ferramentas, né, de plataformas, e eu indico aqui, por exemplo, a plataforma do Storyboard Det, que é você fazer uma historinha, né, você vai contar a historinha como que o cliente sente a necessidade do seu produto até você atendê-lo totalmente, né? Então, todas as etapas, né? Eu estou precisando, por exemplo, de uma pessoa que me ajude a abrir um negócio, né? Como que eu vou fazer isso? Onde que eu vou encontrar? Aí ele começa a fazer uma busca, aí daqui a pouco ele te encontra. Então você vai fazer esse processo todo, né? Porque também tem uma máxima, né, que o Dolabella fala isso, vários empreendedores e professores da área do empreendedorismo, que não é uma mágica, mas é assim, se você consegue visualizar ou vislumbrar a, a sua, vamos dizer assim, a imagem, né, do que você quer fazer, e você se imagina, né, naquilo, é muito mais possível de você alcançar. Então, o Dolabella, o Filion fala isso também, né?
O empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Então, assim, aquilo que você consegue, né? Então, ó, aqui está falando do Dolabella, né? Por exemplo, as pessoas só realizam algo quando se julgam capazes de fazê-lo. Eu adoro essa frase, porque é exatamente isso. E quando você cria esses storyboards, você está colocando a sua imaginação. Então, acho que deu uma caída. Não, Será que não, estamos te ouvindo. tá tudo bem? É que eu Uhum, vi uma coisinha assim, não. Então, você se imagina fazendo algo, isso vai ser muito mais fácil de você realizar. Então, é isso que eu proponho também com essa técnica do storyboard. E é bem interessante, né? Isso funciona. Eu já testei e funciona. É muito legal. entendi. Muito bom. A Teresa Play entrou, não sei se foi a Jaque, Elaine, boa noite, sejam bem-vindas. Só lembrando que são 10h05, a gente vai até 10h15 hoje, que a gente teve uns probleminhas técnicos aí para começar, então a gente começou 15 minutos atrasadas, tá? E Sandra, a gente, na verdade, essa sessão do empreendedorismo é para a gente colocar o pé no chão e a mão na massa, né? Então, sair do mundo das Isso, ideias, dos sonhos e colocar na prática. E como você acabou de exatamente. falar, se a gente é capaz de imaginar e de sonhar, a gente pode ser capaz de fazer, né? Tem que ter todo esse planejamento, essa programação, mas é possível. E aí, a gente encaminhando já para os 10 últimos minutos, eu gosto de trazer algumas citações do livro, né? O pessoal gosta também, eles ficam mais motivados a ler o próprio livro. Então, eu vou trazer aqui algumas citações suas para você comentar para a gente. A primeira frase é: quanto mais o tempo passa e ficamos mais velhos, mais deixamos de viver no presente e temos a sensação de que o tempo está passando muito rápido. Em realidade, estamos fora do tempo, vivendo no passado ou no futuro. O que você pode falar isso para a gente? Você citou lá no começo a questão da idade, às vezes a gente fica desanimado, desmotivado, e na verdade isso não pode ser um empecilho, né, da nossa vida. Pelo contrário, a gente tem que tirar proveito o máximo de tempo que a gente puder. Então, como que você pode comentar e expandir essa frase para a gente? Então, isso daí foi uma experiência, né, que eu venho passando, né, e eu percebi isso acontecer, né. Então, por exemplo, as crianças, né, elas parece que quando a gente é criança, parece que o tempo passa muito devagar, né. E parece que o tempo nunca passa, né? Você tá ali, a infância vai embora, vai embora. Mas por que isso, né? Qual que é essa percepção da criança? A criança, ela vive muito no aqui e agora, né? Ela está no presente. Ela não está pensando no passado, ela não está preocupada com o futuro, ela está no presente. Então, se você quer que o seu tempo espiche, né? Que você ganhe mais tempo, viva no aqui e agora. Viva no presente, né? Eu acho que isso que é o mais importante, porque aí você vai perceber, nossa, mas parece que meu tempo ampliou de uma hora para outra, né? E os problemas também diminuem. Quando você está no momento presente, você fica mais atento, mais observador, percebe as coisas acontecendo, aí você vê o antes, durante e depois, você começa a entender, ah, mas, puxa vida, aconteceu tal coisa, ah, mas eu estava fazendo isso daqui. Então você começa a guardar mais detalhes do seu dia a dia. Então, e aí você, não é que você volta a ser criança, mas você volta a ter a sensação de que realmente o tempo é maior para você, né? Então, por isso que quando a pessoa vai ficando mais velha, parece que o tempo vai ficando mais rápido, né? Nossa, o que está acontecendo com o meu tempo? É porque a pessoa fica muito preocupada, ela fica, ai, tô ansioso, quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e o tempo passa muito depressa, né? Então, é isso que eu quero propor aqui. O tempo vai ser o mesmo se você é criança ou se você é adulto. E se você ficar centrado, né, no aqui e agora, você vai ampliar o seu tempo. Essa que é a experiência e faça a sua experiência, né? A gente costuma falar também, não acredite no que a gente fale aqui, né? Tenha suas experiências E acho que isso tem a ver também com a gente ser pessoais. mais realista, né? Porque às vezes o tempo passa rápido, que a gente tá com essa questão da preocupação, muitas vezes no futuro, ou com o que fez de errado, com o que passou, e a gente acaba tomando o nosso tempo com essas preocupações que às vezes Isso, ainda não aconteceu, não faz parte da realidade. E aquilo que a exatamente, gente tem que atuar no exatamente. momento acaba não dando tempo de fazer, né? Tá preocupado com outras coisas. Muito bom. É Vamos isso para a mesmo. segunda citação, né? Segunda frase. A validação pessoal deve vir de dentro para fora
e em primeiro lugar, antes de qualquer validação externa. Enquanto a pessoa não admitir que é capaz de realizar determinadas tarefas com qualidade, estará sempre abaixo do seu potencial. Como assim, Sandro? Fala a página para mim aí, para mim voltar lá para Ai, não eu anotei a acompanhar. página. Não anotou. Não, mas Não, tudo bem. É sobre a validação. Já achei aqui, já achei. é. A questão da validação, ela está Ah, aqui 101, na 101. Achei. Página 101. 101. Peraí, deixa eu pegar aqui. Lá embaixo, ó. Achei. Ah, validação pessoal. Perfeito. Então, assim, ó, é que as pessoas, né, elas são às vezes movimentadas por muita validação externa, né? E hoje em dia, com as redes sociais, a pessoa se vicia nisso. Ai, ninguém deu like pra mim, o que será que tá acontecendo? Será que o mundo, né, não tá contra mim? Ninguém, eu estou desaparecida para o mundo, né? E isso tudo, gente, é uma necessidade que foi criada, uma ilusão que foi criada pelas redes sociais. Antes ninguém dava like para você e a sua vida era boa. Por que que agora você posta uma coisa lá e de repente ninguém deu like, ninguém ligou para você? Então, por isso que eu falo, aqui é você que vai ter que se validar. Não adianta o outro querer se validar, né? O que acontece às vezes é que a pessoa ela fica feliz, né? E às vezes, coincidentemente, né, sincronicamente, começa a aparecer coisas, alguém convida ela, ou alguém dá um like no Face, ou alguém faz alguma coisa, eu falo, nossa, então ela começa a fazer uma correlação ao contrário. Então ela acha que se a pessoa fez um like, né, então ela vai ficar feliz. Mas isso não tem nada a ver. É ela que tem que ficar bem em qualquer situação, né? Se não tem ninguém dando like, se não tem ninguém falando nada, tá ótimo, ela tá fazendo o trabalho dela, tá tudo bem. Então, por isso que a gente fala, a autovalidação é muito mais importante, né? E aqui eu até coloco, né, na página 102, né, assuma quem você é e tudo aquilo que você fez de bom até hoje, né? Vê suas conquistas, vê aquilo que você faz. Admita que você errou, mas também que você não vai repetir o erro, né? Valorize o que você aprendeu. Não mude de planos ou invente moda, porque às vezes a pessoa muda de plano porque ela fala assim, ah, ninguém está gostando disso aqui que eu estou fazendo, acho que eu vou mudar. Mas ela nem deu tempo daquilo amadurecer, ela nem deu tempo daquilo dar um retorno realmente, que às vezes não é de uma hora para outra. E ela pega e muda, né? Começa outro projeto do zero, do nada, né? Sem ter terminado aquele, porque ela está focada no externo, entendeu? Então, se ela tiver paciência e se ela for mais assim focada de dentro para fora, ela vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, aí até que uma hora dá um resultado, né? Então, aí ela vai fazer, mas só que ela tem aquilo que a gente propõe ali, tanto no empreendedorismo como aqui. Você tem que começar pequeno, você vai fazendo e vai ampliando, vai dando continuidade no tempo, naquilo que você quer. Minha, né, da Miracilde, eu não coloco o nome dela aqui, mas algumas pessoas até conhecem a Miracilde. Ela fala o seguinte, que ela começou a plantar gengibre na casa dela, e que eu falo que é a síndrome a metáfora do gengibre, né? A pessoa começa a plantar, 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 não vê resultado e continua plantando, 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 só que numa quantidade, assim, exagerada, né? Então, às vezes, ela tem que começar a plantar, ver o que está acontecendo, depois ela vai lá, rega, vê aquilo. E a Meira, por exemplo, essa minha amiga, ela não sabia que o gengibre demorava muito tempo para florir e para dar um resultado, né? E aí ela via que não estava dando resultado, ela plantava mais. E aí plantava mais. Aí chegou uma hora que ela chegou para a gente e falou assim: gente, alguém quer gengibre? Eu estou com tanto gengibre na minha casa que eu não aguento mais. Aí eu falei, nossa, Mary, você me deu uma ideia agora, que isso, levando para a vida das pessoas, é mais ou menos isso. A pessoa começa a tirar para tudo quanto é lado, né? E aí daqui a pouco ela não foca em alguma coisa. E de uma hora para outra começa a dar tudo resultado. Aí ela fica toda confusa. Nossa, mas agora deu resultado ali, deu resultado aqui, não sei o que eu faço. Porque ela não esperou a coisa amadurecer, ela não fixou num objetivo e não esperou amadurecer. Então é isso, a pessoa precisa focar, ter a validação dela, confiar naquilo que ela está fazendo e ir adiante. Independente se a pessoa, se os outros estão falando que não está bom, que não está certo, beleza, vou continuar fazendo, tá? E se eu tivesse escutado, por exemplo, outras pessoas, eu não teria escrito livro, eu não teria
aberto meu site e, quer dizer, eu já abri, na verdade, só para vocês terem uma ideia, já é o quarto site que eu tento abrir. Esse ficou melhor. Depois vocês vão lá e dá uma pesquisada lá. É Fala qual que é conectar o clientes, site. é www.conectarclientes.com.br. De tantas pessoas falarem, não, isso não tá bom, isso não tá bom, não, eu vou melhorar. Até que chegou numa hora que deu certo. Que parece estar com uma cara boa, né? Mas dá para melhorar, tudo dá para melhorar. E é isso, gente. Eu Muito acho que bom. essa questão da autovalidação, ela te deixa mais leve, né? E porque você sabe, né, o seu valor, você já se autoconheceu, você sabe. Tem até uma música que eu gosto de cantar para mim mesma e eu canto para meus clientes, né? Que é só eu sei as esquinas por que passei, e só eu sei. Não é assim? Então, assim, Entendi. só você sabe o que que você fez, como que foi, o que que você sentiu. Então é isso. Eu acho que cada pessoa tem que se validar. Maravilha. Muito bom, Sandra. Estamos chegando então no nosso horário, infelizmente. Eu queria ficar mais uma hora aqui conversando com você, ouvindo as suas histórias, porque são experiências de fato marcantes e que ajudam muito na vida da gente, né? Enquanto pessoa, enquanto Legal. profissional, é muito bom. Eu vou então deixar para você dar os agradecimentos finais, tá? E quero de novo, né, te agradecer, vai ficar gravado, tá, no IGTV, eu vou te marcar se você quiser compartilhar. Obrigada à equipe aí que acompanha a gente, né, já há algum tempo, tem um pessoal novo que entrou também, sejam todos bem-vindos. Tenham um ótimo fim de sábado, um domingo maravilhoso, uma semana excelente. E eu deixo com a Sandra para finalizar a live pra gente. Beijo grande. Então, ó, eu queria mais uma vez agradecer, Renata. Achei maravilhoso esse seu trabalho. Parabéns. Nossa, é uma oportunidade ímpar estar aqui conversando com essas pessoas que gostam de ler e eu gosto de ler também. Eu acho que isso tudo, nossa, é um projeto maravilhoso. Então, vocês estão de parabéns e eu agradeço muito aí os nossos teleouvintes, teleintegra, não sei como é que fala, né? Teleinstagrandos. Instagrandos. Instagrandos e que tiveram aí com a gente. E se quiserem mandar pergunta também depois, aí vocês, né, a gente está à disposição também de vocês. E visita a gente lá também. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Sandra. Beijo grande para vocês e Obrigada. até sábado que vem. Beijo.